boa tarde para você ligado, ligada no Brasil, gente, Minas, nesta tarde de quinta-feira. Mas espera aí, diretor, cadê o Everton Guimarães? Não sei. Na praia? Mas a gente está no inverno, diretor. Ah, Miami. Gente, que delícia, hein? Vai se divertir lá, né, com a Cris, com a Mariana. Da próxima a gente vai, tá, diretor? Combinado? Então vamos lá! A partir de agora você confere as principais notícias de Belo Horizonte e de Minas Gerais. No programa de hoje nós vamos falar sobre o assalto com refém, que assustou quem passava pela Savassi na noite de ontem. Gente, horário de pico foi uma confusão, uma tensão só. Tem ainda mais uma reportagem sobre os problemas causados pelos furtos de cabos aqui em Belo Horizonte. Isso está sendo recorrente, vamos falar também sobre esse assunto. E dessa vez, estações do MOVE também estão sendo afetadas, tá? E não perca uma reportagem completa sobre acidentes domésticos com crianças neste período de férias escolares, tá? Você em casa, papai e mamãe conseguiu conciliar as férias do trabalho com as férias da criançada? Pois é, muita energia para gastar, né? Mas é preciso tomar cuidado para não se acidentar dentro de casa. Daqui a pouquinho, ó, bombeiro aqui ao vivo para dar as dicas para você, papai e mamãe também responsável. E você tem uma denúncia? Então envie para o nosso BandZap que está aí na tela, tá? Mande para cá a sua denúncia, a sua sugestão de reportagem. Algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Algum vizinho está te incomodando? Algum problema ali que você queira se abrir conosco? Fique à vontade, porque o seu problema é o nosso problema e vamos fazer de tudo para tentar resolvê-lo, tá bom? Então, mande para cá, estou aguardando a sua mensagem. E ó, nós vamos abrir esta edição mostrando que clientes e funcionários de uma loja de artigos infantis ali na Savassi, aqui em Belo Horizonte, foram trancados no banheiro do estabelecimento por um assaltante na noite de ontem. O criminoso entrou na loja, já no fim do expediente, abordou os trabalhadores e, em seguida, roubou o caixa e levou os celulares também das vítimas. Essa foi a segunda ocorrência, gente, no mesmo local em uma semana. Quem esteve lá, no olho do furacão, e traz pra gente todos os detalhes agora, ele, Marcelo Silveira. Depois do susto, os policiais ainda vasculhavam a loja de artigos infantis que fica na região da Savassi. A princípio, a PM havia recebido a informação de que o assaltante mantinha reféns sob a mira de uma arma. Segundo informações das vítimas, esse rapaz já esteve semana passada aqui fazendo orçamento, chegou a efetuar até alguma compra. Ontem ele esteve aqui novamente, eu não sei se ele efetuou alguma compra. E hoje ele retornou falando que queria comprar o material assado. E logo após que percebeu que havia poucas pessoas dentro da loja, ele anunciou o assalto. 5 pessoas, entre clientes e funcionários, ficaram presos no banheiro enquanto o criminoso agia na loja. A menina estava com o celular e colocou o celular escondido. Aí na hora que ele desceu a segunda vez, aí eu fui lá e liguei para outra loja, para minha irmã, e falei com ela. Aí liguei para 190, ficamos lá uns 40, 50 minutos na casa no banheiro e com medo. De acordo com os funcionários, este foi o segundo assalto em menos de uma semana. A ação dos bandidos deixou os trabalhadores da loja assustados. É complicado, né? Como é que vai ser amanhã abrir loja? A gente já tá com medo já. O bandido conseguiu fugir antes da chegada dos policiais. Ele saiu levando cerca de R$500 em dinheiro, além dos celulares de clientes e de alguns funcionários. De acordo com o major, os militares faziam um patrulhamento próximo dali e chegaram em menos de 2 minutos à loja. Eles agora procuram pelo homem, que desta vez agiu sozinho. Nós buscamos agora de imediato as imagens do vídeo de monitoramento, já colocamos na rede e as viaturas já estão em rastreamento. Imaginem só o susto, gente, no coração ali da Savassi. Fim de horário de expediente, as pessoas ainda trabalhando, alguns clientes dentro da loja. Simplesmente esse suspeito entra com uma réplica, até então, né, de acordo com as primeiras informações, rende as pessoas, né, peça para que manda, né, na verdade, para que elas subam, trancam elas lá, né, elas ficam trancadas com as mãos amarradas. Eu ouvi o relato de uma das vítimas, inclusive uma atendente lá do local. Ela contou os momentos de pânico. Há 17 anos ela trabalha nesse ramo, né? Como vendedora, já passou por situações
também muito tensas. E ontem ela parou para pensar se realmente vale a pena correr todo esse risco. Mas aí ela parou para pensar: tenho filhos em casa, preciso sustentá-los, preciso fazer o possível para dar a melhor educação para eles. Então, claro, ela se submete a isso. A gente torce para que a Polícia Militar realmente encontre o mais rápido possível esse suspeito que já está aí, tá? Nas imagens do circuito interno não tem como fugir não, viu? Você sabe muito bem que você vai ser encontrado já pela Polícia Militar. Agora, só uma coisa, uma outra atendente disse uma frase que chamou muito a minha atenção. Eu conversando com o Marcelo Silveira, ainda ontem à noite, na hora que ele voltou, eu estava aqui, a gente bateu um papo sobre esse assunto. Gente, vocês acreditam que o suspeito foi capaz de chamar uma das funcionárias lá de folgada? Sabe por quê? Porque ela falou: olha, aqui a gente está sem celular, fomos assaltados há outro dia mesmo, a gente não tem dinheiro no caixa, tá todo mundo aqui sem celular. Ele ainda xingou, chama ela de folgada. Então ela ficou realmente muito abalada, comovida e todos nós indignados. E eu aposto que assim que a Polícia Militar colocar as mãos nesse suspeito, e eu acredito que não vai demorar muito não, podem ter certeza. Não terá sido a primeira vez que ele fez isso não, tá? Deve ter uma ficha enorme, mas é aquela coisa, né? A Polícia Militar prende, a Justiça solta, não é? Tem aquela audiência de custódia também. Então a gente torce realmente para que esse suspeito seja preso o quanto antes. A gente vai estar aqui, tá? Para te contar isso. A gente segue com Brasil Urgente Minas, porque aqui a notícia não para não. A Polícia Civil cumpriu, na manhã de hoje, uma operação contra o tráfico de drogas em Lagoa Santa, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão. 120 policiais civis foram empenhados nessa operação, que foi realizada em conjunto com o Ministério Público. Os mandados de busca e apreensão foram realizados em prédios nos bairros Palmital, Vila Maria, Ovidio Guerra e também Vila Fagundes. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos estão expulsando os moradores do conjunto habitacional Bem Viver para guardar armas e drogas no local. Durante a operação, a polícia apreendeu drogas, celulares e uma quantia em dinheiro. Agora, gente, essa operação, ela acontece 2 dias após um adolescente, uma adolescente, na verdade, de 15 anos, ser apreendido. Na verdade, um adolescente, ele foi apreendido depois que divulgou um vídeo na internet cortando o cabelo de uma adolescente. Vejam só, a gente tem o vídeo aí. Essa é uma adolescente moradora lá da região. O adolescente que aparece cortando o cabelo dessa jovem, ele já foi detido, tá? Ele foi apreendido pela Polícia Militar em flagrante ali por ato infracionário, com relação aí ao tráfico também. Com ele foram apreendidos R$57, objetos, tá? De suspeito de furto, não tinha comprovante de que ele tinha comprado nada daquilo ali. Quase que 50 pinos de cocaína, material usado para embalar drogas e uma submetralhadora caseira. O adolescente foi encaminhado para internação em unidade socioeducativa. E, gente, isso foi em Santa Luzia, tá? Esse caso ocorrido em Santa Luzia. Essa adolescente aí que agora, com certeza, vai ter que ter um apoio psicológico, Teve ali o cabelo cortado, com certeza deve ter sofrido ali na mão desse adolescente. E mais pessoas que com certeza estavam por ali. Pelo menos tinha um filmando, Postou nas redes sociais, expôs essa adolescente. Eles que acreditaram que ela possa ter contado alguma coisa ali para o grupo rival, até mesmo para a polícia. A gente lamenta muito e vê essa situação com susto, não é? Moradores ali da mesma região, onde eles poderiam se ajudar ali, não é? Mas não. Estão brigando um com o outro, humilhando, não é? A gente torce também para que esses adolescentes, esses jovens possam ter a oportunidade de um futuro diferente. Bom, lá no sul de Minas, André? A gente vai trazer uma história agora lá do sul de Minas? Pois é, os moradores de Poços de Caldas, eles tiveram um susto, gente. É que eles confundiram uma lanterna de LED com uma bomba. É isso mesmo, André? E acionaram então a Polícia Militar?
Esquadrão antibombas chegou a ser acionado. Pois é, de acordo com a Polícia Militar, a lanterna artesanal que a gente está acompanhando aí, ó, na tela. Gente, essa lanterna, tá? Esse objeto amarelo aí à sua esquerda. Confundiram com uma bomba. E claro, né, gente, na dúvida, vamos acionar aí os bombeiros, a Polícia Militar. Não teve aquela história, não sei se foi no sul de Minas, eu não me lembro agora a cidade, em que uma moradora confundiu um pedaço de linguiça que estava ali no chão da cozinha com uma cobra. E o que ela fez? Acionou os bombeiros, não é? Levantou, acordou, ficou na dúvida, olhou ali na cozinha. Meu Deus, uma cobra na minha cozinha. Enorme, né? Então ela acionou os bombeiros e no final das contas era só uma linguiça mesmo, tá? Vai ver algum gato, levou ali e deixou lá. Mas enfim... enquanto os moradores aguardavam o esquadrão antibombas, para esse caso lá no sul de Minas, em Poços de Caldas, um homem de 32 anos chegou ao imóvel e disse que era o dono do objeto e explicou que era uma lanterna, que ele mesmo havia feito, MacGyver, né? Para uma amiga e deixado no prédio. Agora essa amiga tá com a moral toda, hein? Ele se empenhou ali em fazer uma lanterna caseira para ela. Bom, de acordo com a Polícia Militar, o homem chegou agitado, agressivo, reagindo inclusive à abordagem dos militares, né, e também da revista. Tem que revistar, gente, não tem jeito. O rapaz foi detido, ouvido pela polícia e liberado, claro. Apesar do chamado esquadrão antibombas, não chegou a sair aqui de Belo Horizonte, não, tá? Tudo resolvido, só um susto, mais uma situação inusitada que acontece aqui no nosso estado de Minas Gerais. Participe do nosso Brasil Urgente Minas. De qual cidade você está acompanhando o nosso programa agora? Me conta, mande um WhatsApp aqui pra gente, tá? Ó, daqui a pouquinho eu trago as participações, viu? A gente vai tentar ler todas. André Salles está lá em cima também acompanhando tudo. Vai lá pegar as mensagens para que eu possa trazer aqui para você, tá? Eu quero registrar a sua participação. Converse conosco, fique à vontade, tá bom? Bom, André, agora é o seguinte. André, você ainda tá namorando, né? Tá lá noivo da Camila, não tem filhos ainda, mas André, tem muita gente em casa. Você em casa, tá em férias escolares aí, a criançada, não tá? Você teve que conciliar as suas férias do trabalho para poder cuidar ali das crianças? Ah, eu sei. Muito papai, muito mamãe, né? Os responsáveis fazem isso para que possam ali ficar com as crianças durante as férias. É muita energia para gastar, né, gente? Agora, em tempo de férias, quando as crianças ficam mais em casa ali, às vezes moram em prédio, não tem como descer, ou um espaço mais reduzido ali para as brincadeiras, né? Aí que tá o perigo, porque o número de acidentes domésticos aumenta. E para evitar situações de risco, os pais precisam redobrar a atenção. Alguns cuidados são fundamentais, ou um piscar de olhos e já pode acontecer alguma coisa mais grave, né? Então a gente acompanha uma reportagem agora da Wanda Sampaio trazendo todos os detalhes pra gente. Por pouco, não aconteceu uma tragédia nesta casa. No início da semana, um menino de 3 anos, brincando com um isqueiro, acabou colocando fogo em um colchão. Ninguém ficou ferido, mas as chamas destruíram 2 cômodos da casa. A mãe, que está morando na casa de parentes, conta que foram minutos de distração. Ele pegou o isqueiro dentro da minha bolsa. Quando a gente viu a fumaça saindo, a cama já estava pegando fogo. Você entendeu? Ainda deu tempo da gente tirar ele de lá de dentro, porque se não tivesse sido rápido, ele tinha morrido lá dentro. Com as crianças mais tempo em casa durante as férias escolares, o número de acidentes aumenta cerca de 25%. Os pais precisam redobrar a atenção e tomar cuidados para prevenir situações de risco. A temporada de férias é sinônimo de diversão para os irmãos Lucas, Bernardo e Júlia. Eles passam boa parte do dia no apartamento e algumas vezes brincam em cima da mesa. Aqui o perigo é de queda. Júlia também gosta de se pendurar no cordão da persiana. Um risco, segundo esta tenente do Corpo de Bombeiros. Essas cordinhas de persiana, elas podem gerar o quê? Um enforcamento. A criança pode se acidentar, pode ficar ali sem ar um período muito grande e sofrer uma asfixia. Todas as janelas do apartamento, que fica no 5º andar, têm telas de proteção. Item fundamental nos locais onde há crianças. A tela é importante tanto na sala quanto no quarto e inclusive na janela do banheiro, que muita gente esquece, que ali pode passar uma criança. Você precisa ter tela de proteção mesmo morando no 1º andar. Os brinquedos com peças pequenas também devem ser evitados pelos pais. Eles têm o quê? Pecinhas que podem se soltar.
Então você pode engolir e isso te fazer mal, te provocar um acidente. Então quando você também estiver perto de crianças menores que você deve esconder esses brinquedinhos. Você não pode deixá-las brincarem com isso, tá bom? Combinado? Os remédios da casa agora ficam trancados no armário. A mãe conta que há pouco tempo os meninos foram parar no hospital depois de tomar um vidro inteiro de medicamentos. Foram para o hospital, tiveram que fazer lavagem, ficar em observação. Então, assim, foi um susto muito grande que a gente tomou e nós decidimos manter o armário agora fechado justamente pela questão da segurança deles e da outra mais novinha também. Os remédios ficam trancados, mas aqui perfumes e cosméticos ficam ao alcance das crianças. Outro risco. Os cosméticos também são produtos químicos, então eles também têm que ficar fora do alcance das crianças, ainda mais os coloridos, que chamam a atenção e a criança pode querer ingerir e vindo a ter uma intoxicação. Vou tentar tirar esses que são líquidos, né, colocar num lugar mais alto, de menor acesso. Como as crianças estão sempre descobrindo novas brincadeiras, os pais precisam ficar atentos aos perigos. Os riscos, eles vão mudando de acordo com a idade da criança. Então, uma criança muito pequena, ela pode ingerir um objeto pequeno, mas uma maior pode subir no armário e vir ingerir um remédio, por exemplo. O olhar atencioso e a vigilância constante é a melhor dica para prevenir acidentes com criança. É muita energia, não é, gente? É muita energia para gastar. E claro, a criançada tem que brincar, férias escolares é para isso mesmo, né? Aquele convívio ali com os primos, com os amiguinhos e com os próprios familiares. E quais são os cuidados para evitar acidentes nesse período de férias escolares? Quando as crianças, então, costumam ficar mais em casa, hein? Eu recebo o Tenente Pedro Aihara aqui nos estúdios. Ele vai dar dicas de segurança. Tenente, um prazer recebê-lo. Everton Guimarães está passeando, está na praia, mas o senhor está aqui hoje. É um prazer recebê-lo para trazer para a gente, para quem está em casa, quais são as dicas de segurança, não é, Tenente? Porque nessa época do ano não tem jeito. A gente viu aí na reportagem da Wanda Sampaio, né? Criança pulando em cima do sofá, pode ter um móvel ali com alguma quina, produtos de limpeza que são coloridos, chamam a atenção mesmo, gente. A criança vai querer ali colocar na boca, experimentar, né? Tenente, o senhor começa com qual dica? Olha, uma coisa que é importante a gente pensar é que, especialmente nesse período de férias, às vezes a gente acha que a nossa casa é um ambiente seguro, só que aquela criança que geralmente ela não está acostumada a explorar os ambientes da casa, nesse período de férias, como ela está mais entediada, como ela passa mais tempo em casa, é natural que alguns comportamentos que ela não costuma ter durante a rotina, porque ela está muito ocupada com a escola, com outras atividades, nesse período ela tem. Então a gente tem um índice muito grande de quedas, então, né, se eu moro, né, por exemplo, em prédio, minha preocupação em colocar telas, ou se eu moro numa casa que tem mais de um andar, eu tomar cuidado, né, se eu tenho crianças pequenas, colocar bloqueios, né, para evitar esse tipo de acidente é uma questão muito importante. Outro tipo de acidente muito comum, com um índice muito alto nesse período é também na cozinha. Uhum. Então as crianças geralmente elas não estão dentro de casa quando as refeições estão sendo preparadas, geralmente estão na escola e agora nessa época do ano elas estão. Então é importante sempre lembrar, enquanto eu estou preparando qualquer alimento na cozinha, eu devo estar o tempo todo lá. A maior parte dos acidentes envolvendo crianças geralmente ocorre porque às vezes, né, a mãe, o pai responsável liga ali o fogo, começa a preparar aquele alimento e sai para fazer alguma outra coisa muito rápida, atender um telefonema, mexer no computador. É nesse momento que a criança ela entra naquele ambiente, às vezes acaba apoiando no fogão, encostando no forno, e é aí que a gente tem acidentes, são acidentes muito graves. Então, assim, cuidado é sempre importante. Outra dica que a gente sempre dá é, especialmente até os 3, 4 anos, a gente tomar muito cuidado com a questão do armazenamento de produtos de limpeza. Os produtos de limpeza, eles têm, né, cores, cheiros que são muito atrativos para a criança. E quando a gente, né, tem esses elementos de fácil acesso, as crianças vão acabar tentando ingerir aquilo dali. Por isso que é muito importante colocar em armários mais altos, eu colocar isso também, né, com bloqueios, travas, e não colocar de jeito nenhum em embalagens de garrafa PET, reaproveitar embalagens, porque na cabeça da criança ela vai associar aquilo dali a um refrigerante, a um suco, e vai acabar estimulando que ela ingira aquele tipo de situação. Agora, você, papai, mamãe, não é? Vocês moram em prédio. Como é que está a janela aí do seu imóvel? Você colocou aquela tela? Tenente, a gente vê muitos vídeos na internet de crianças brincando ali, né?
na janela, naquele beiral. A gente vê muitos animais também, quem tem gato, cães de pequeno porte em casa. Tenente, qual a orientação do senhor, o alerta que o senhor faz em relação às janelas dos prédios? Até mesmo de casa, não é, Tenente? Porque se for uma criança pequena, ela pode subir ali na janela, pular, cair num jardim e se machucar da mesma forma. Exatamente. A gente tem algumas idades, né, que as idades, por exemplo, até 5 anos, que as crianças elas estão desenvolvendo a consciência corporal. Então é natural a criança ela ter comportamento de tentar escalar, tentar apoiar nos objetos. Então se eu moro num prédio, numa casa um pouco mais alta e uma criança menor, ela vai tentar, sim, explorar aquele ambiente. E é nesse momento que pode acontecer o acidente. Então, sempre devo utilizar telas, lembrando também que essas telas elas têm uma validade, elas devem ter uma certificação para garantir que elas oferecem a segurança que é necessária para aquela criança. E eu também tomar cuidado com alguns móveis. Às vezes, pelo posicionamento dos móveis que eu tenho dentro de casa, eu propicio que minha criança acabe escalando aquilo dali e ficando próximo a uma janela, a uma varanda. Então, é sempre importante eu pensar nisso também. Lembrar que se a minha criança ela tem um costume, né, de escalar, de querer pegar aqueles brinquedos no alto, eu também parafusar esses móveis, né, de modo que a gente não tenha o risco de uma estante ou de um móvel cair em cima dessa criança também. Agora, Tenente, o senhor citou aí a questão dos móveis em casa. E os móveis, na maioria dos casos, enfim, eles têm aquelas quinas. O senhor tem alguma dica em relação àquelas quinas? Eu sei que a mamãe e o papai pode colocar alguma coisinha ali para evitar qualquer atrito ou qualquer acidente também, né? Exatamente. Hoje em lojas de material de construção, lojas de elementos domésticos, a gente encontra protetores de quinas. Então, se eu estou comprando móveis, o ideal é que eu já pense no quarto ali da minha criança comprando móveis com quinas arredondadas. Mas se eu não tenho esse tipo de móvel em casa, eu posso ir em uma loja como essa e comprar esses protetores de quinas, protetores de tomadas, né? Porque tudo isso ajuda a evitar, né, um tipo de acidente. E lembrar também, né, se eu estou me preparando para ter um filho ou se eu tenho criança pequena em casa, eu já devo pensar nessa segurança quando eu vou adquirir esse móvel. Para adquirir um móvel que oferece uma segurança maior, que oferece uma estrutura, né, que seja mais adequado para a criança, que aí eu vou minimizando a possibilidade de um acidente acontecer. Sim, agora, Tenente, um caso, gente, essa semana nos assustou e muito uma criança brincando com isqueiro, acabou colocando fogo na casa toda. Felizmente, apesar do susto, ninguém ficou ferido, né, Tenente? A criançada tem que brincar, mas aí nessas horas como é que faz? Tem acesso ali ao isqueiro? Como é que faz, Tenente? Exatamente. Alguns objetos, crianças elas não podem ter acesso. Objetos inflamáveis, isqueiros, objetos que produzem chama, justamente porque, como ela não tem consciência do perigo que aquele objeto oferece, é muito fácil acontecer o acidente. Então, eu colocar em locais, né, que a criança não tem acesso é muito importante, eu também conversar com a criança, porque essa questão da orientação, diálogo, de eu né? mostrar qual é o perigo que está envolvido ali é muito importante. Outro acidente que é muito recorrente, para a gente poder fechar, são os acidentes que envolvem carregador de celular. Então, às vezes, o adulto ele deixa o carregador conectado ali na tomada, a criança acaba inserindo a ponta do carregador na boca e ela acaba tendo um choque elétrico. Então, terminei de utilizar o carregador de celular, eu retirar aquilo dali se eu tenho uma criança dentro de casa. Pois é, ó, você aí, ligado no Brasil Urgente Minas, como é que tá a sua criança? Deu uma olhadinha pro lado? Tá colocando o dedinho na tomada? Tá subindo ali em algum móvel? Fique atento, um piscar de olhos pode ser aí fatal, né? Tenente, eu agradeço demais a presença do senhor aqui, sempre muito bem-vindo. Parabéns em nome de toda a nossa equipe, a corporação, viu? Não por acaso os bombeiros, né, são os nossos heróis, os nossos anjos da guarda. Ai, parabéns atrasado, sempre em tempo, né? Dia 2 de julho, dia do bombeiro. A gente que agradece e continua à disposição pelo telefone 93. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Tenente. Boa tarde para o senhor. Bom trabalho. Muito obrigado. E um idoso de 61 anos é resgatado após cair no fosso de um elevador em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem trabalhava no telhado de uma obra quando sofreu a queda. Ele caiu direto no fosso de 9 metros de altura. Ainda segundo os militares, o homem teve traumatismo craniano e lesão na coluna. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Contagem por uma equipe do SAMU. E um casal e a filha de 7 anos ficam feridos em um acidente na madrugada de hoje, no bairro Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Agora, esse já é o segundo acidente, envolvendo o quê? Motorista inabilitado. De acordo com a Polícia Militar, o homem perdeu o controle da direção e bateu com o carro em um poste. Os feridos foram levados para o pronto-socorro João 23. A menina de 7 anos teve lesão na face. A mulher de 30 anos estava inconsciente e com lesão no nariz. E o motorista de 29 anos, marido e pai da criança, né, perdeu todos os dentes e sentia dores no tórax no momento ali, enfim, do resgate, né, do salvamento.
salvamento. Segundo o Detran, o motorista está sendo monitorado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Veículos e que, em casos de acidentes sem mortes, o inquérito ele não chega a ser instaurado não imediatamente, tá? Agora, o condutor só irá responder criminalmente se houver representação criminal dos feridos. Agora, tem essa questão, né? Você viu que ele colocou em risco a vida da própria esposa e da filha de 7 anos. Acredito, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas ele vai tirar com certeza uma lição dessa história aí, desse susto. Agora, vamos lembrar que na última terça-feira, um homem também inabilitado e sob influência aí de álcool invadiu a contramão, bateu de frente com o ônibus articulado, né, do MOVE, ali próximo à barragem da Pampulha. Olhem aí, olhem as imagens. O motorista segue preso no Ceresp Gameleira, não é, gente? Ele que não teve 15 mil reais para pagar a fiança e sair, né? Então tá lá preso, né, pela irresponsabilidade dele. O passageiro que estava com ele no carro, um amigo de infância, segue internado em estado grave. Ele que teve traumatismo craniano. Nessa manhã aí, o trânsito ficou todo complicado para quem saía, né, dos bairros da região norte de Belo Horizonte, sentido centro da cidade. 4 passageiros do ônibus ficaram feridos, né, tiveram ferimentos leves, mas foram ali prontamente resgatados pelo SAMU, pelo Corpo de Bombeiros e passam bem, felizmente. Mas, ó, vamos ficar atentos a isso aí, hein? 2 casos em uma semana de motoristas irresponsáveis, né? No caso, um inabilitado. No outro, além de inabilitado, bêbado também. E nós vamos agora para um brevíssimo intervalo. Você não saia daí, a gente está aqui te esperando. Daqui a pouco nós vamos mostrar o problema do furto de cabos de energia aqui na capital mineira. Assunto aí, né? Ocorrência tem acontecido com uma certa frequência. E dessa vez, gente, 6 estações do sistema MOVE estão fechadas justamente por causa desse tipo de crime. Confira aí. Se a gente agir sobre as pessoas que estão comprando esses materiais, a gente desestimula essa venda, esse mercado paralelo. De volta com o Brasil Urgente Minas nesta tarde de quinta-feira. Tá chegando agora? Que bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ah, tá com a gente desde que começou o programa? Às 4 horas? Maravilha, então, contar com a sua companhia. A gente segue com as notícias porque a prestação de serviço não para não, e a gente traz agora uma reportagem que na verdade é um alerta, gente. Pelo menos 6 estações de transferência do sistema MOVE estão fechadas depois que criminosos roubaram cabos de energia dos terminais. Sem os fios de cobre, os sistemas de iluminação, as portas automáticas, os monitores, né, informativos estão parados. Segundo a BH Trans, pelo menos R$94 mil serão gastos para restabelecer todo o sistema elétrico afetado. O Marcelo Silveira traz os detalhes. Das 6 estações do MOVE que estão funcionando parcialmente, 4 ficam na Avenida Antônio Carlos. Nesta aqui, cones avisam aos motoristas que o lugar não está funcionando. O motivo é a falta de energia elétrica causada pelo furto de cabos. Agentes infratores, eles se valem da fragilidade dessas instalações, subtraem esse material e depois eles revendem em ferros velhos paralelos, no mercado paralelo mesmo de compra de cobre. Só neste ano, 21 estações tiveram cabos furtados, totalizando 11 mil metros de material. A prefeitura calcula que serão necessários quase R$95 mil para fazer a reposição. De acordo com a BH Trans, quando um furto desses acontece em estações como essa aqui, cerca de 600 metros de cabos são levados. As ações interrompem o funcionamento das portas automáticas, da iluminação, dos monitores informativos e até das câmeras de segurança. Para a polícia, existe um perfil do criminoso que pratica este tipo de furto. O perfil majoritário desses agentes infratores são pessoas em situação de rua que são usuários de droga. Como as ações geralmente acontecem em caixas, como esta que fica na parte externa da estação, são as câmeras do olho vivo e as denúncias da população que colaboram com a prisão dos criminosos. Se a gente agir sobre as pessoas que estão comprando esses materiais, a gente desestimula essa venda, esse mercado paralelo.
Ô, gente, isso tem que ter um fim, né? Já é recorrente, virou novela, cada dia um capítulo. De acordo com a prefeitura, são de 5 a 8 ocorrências de furto de cabos em Belo Horizonte por dia. De 5 a 8 casos. E quem sofre com isso, claro, as consequências? A população, não é? Porque se não tem semáforo, se não tem a prestação do serviço para o usuário do ônibus, por exemplo, né? Como vai fazer? No caso ali do semáforo, trânsito fica aquela situação, né? Complicado. Fica difícil até mesmo para o pedestre atravessar, não é? Então, realmente, isso tem que ter um fim. E a gente ouviu muito bem aí o policial militar falando, né? Dizendo, se a gente for direto em quem compra esse material furtado, eu tenho certeza, tá? Tenho certeza que antes de comprar uma próxima vez, vai pensar 2 vezes. Você ouviu e também viu, né? O perfil desses suspeitos que roubam, furtam ali os cabos, claro, vendem para manter o vício das drogas, né? Então a gente tem que atacar também o receptador, tá? Quem está comprando esse material furtado. A Polícia Militar está fazendo a parte dela, né? O Olho Vivo tem ajudado ali, a Polícia Militar tem flagrado algumas ações, vai lá, prende, dia seguinte está na rua de novo. E até o próximo dia 24 de julho, algumas estações de transferência do MOVE ficam fechadas para obras de impermeabilização e também substituição das rampas. As intervenções são feitas na estação Feira dos Produtores, na Avenida Cristiano Machado, né, aqui na capital a gente está falando, que só abre ao público depois das 4 horas da tarde. Então, atenção você, usuário do transporte coletivo aqui em Belo Horizonte. Estão previstas obras em mais 2 estações da Cristiano Machado, em 7 da Avenida Antônio Carlos e outras 2 na Avenida Vilarinho. Mais detalhes você pode conferir no site da BH Trans, está aí na tela para você entrar lá, se programar direitinho, porque vai ficar ali um período, né, durante o dia, enfim, a estação fechada para esses reparos, tá? Programe-se direitinho para você não ter dor de cabeça e já sair estressado de casa, né? E chegar ao trabalho mais estressado ainda. A Polícia Rodoviária Federal faz buscas para localizar criminosos que tentaram roubar um caminhão nesta quarta-feira na BR-381, ali na altura do trevo de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a corporação, os ladrões estavam armados e, ao perceber que seriam abordados, na verdade, o caminhoneiro, viu, gente? Quando ele percebeu que ia ser abordado, o caminhoneiro, então, jogou o veículo contra o carro que era usado na ação. Olha que ousadia. Os bandidos fugiram e abandonaram o carro de passeio na mesma rodovia, ali na altura de Sabará, também na Grande BH. A polícia constatou que o carro utilizado pelos bandidos, imaginem só, era clonado, né? Ou seja, havia sido roubado em maio deste ano no bairro Floresta, região leste, aqui de Belo Horizonte. E dentro do veículo usado nessa ação, a gente está acompanhando aí as imagens, a polícia encontrou uma antena para bloquear rastreadores e um rádio transmissor. A ousadia, a criatividade desses criminosos realmente não tem limites, não é? Mas a Polícia Rodoviária Federal está de parabéns também por essa ação. Olha, não para não, tá? Tem mais BO chegando por aqui, porque a Polícia Civil procurou um homem suspeito de se masturbar em público em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Vejam só, cadê os modos, né? E o respeito. Uma jovem de 19 anos, ela chegou a registrar uma denúncia de que um homem teria se masturbado enquanto observava ela ali, né? Como é possível, gente, observar nessas imagens aí que a gente está acompanhando? O suspeito está sendo investigado pelo crime de ato obsceno, que tem pena de até 1 ano de prisão. O caso está na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Outro cidadão, não é? Irresponsável, sem modos e com desrespeito aí em relação a uma jovem. Agora, se fosse a filha dele, a irmã, a mãe, e ó, você sabe, né? Tá facinho aí de te identificar. Ah, sim, gente, esse mundo aí de Big Brother não tem jeito. Tudo é filmado, tudo é registrado, tem aí as imagens, né, do rosto, tem aí, gente, tá muito claro. Tem o carro, tem o rosto, tem a ação dele. Quem conhece com certeza, com certeza, um vizinho vai reconhecer. Não é? Um amigo vai reconhecer, um próprio familiar vai reconhecer esse cara de pau
com atos obscenos aí na rua, não é? Então, em breve, com certeza, a polícia vai chegar até ele e ele vai ter que responder por isso. Seguindo em frente, servidores do estado fizeram protestos hoje aqui na capital. Lá na cidade administrativa, os trabalhadores cobraram um aumento de R$ 27,00 no auxílio-refeição. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado, um grupo de cerca de 500 pessoas participou do protesto com faixas, cartazes e narizes de palhaço. É o que eles estão sentindo nesse momento, Estão sendo feitos de palhaços. O governo do estado, enfim, nos encaminhou uma nota informando que não vai comentar sobre essa manifestação. Já na região centro-sul da capital, funcionários do IPSENG, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado aqui de Minas Gerais, se manifestaram aí contra o parcelamento dos salários. Cerca de 50 pessoas se reuniram em frente ao Hospital Israel Pinheiro. O IPSENG ainda não se posicionou sobre esse assunto. A gente lamenta e muito, a situação pela qual está passando os servidores do Estado de Minas Gerais, o governo do Estado, que parcela os salários desde fevereiro de 2016, alegando crise financeira. A gente tem falado disso aqui com uma certa frequência, As contas não param de chegar. Empréstimo lá no banco não tem mais como fazer, porque o que poderia ser emprestado já foi feito e, juros sobre juros. Então, é outra situação que a gente torce para que seja aí revista e resolvida o mais rápido possível. Bom, a gente muda de assunto porque especialistas no Brasil reforçam a importância do leite materno para a saúde dos recém-nascidos. Uma posição do governo americano, tida como favorável à indústria do leite em pó, gerou polêmica e dúvidas também. Mas médicos garantem que nenhum produto é tão completo para substituir o aleitamento nos primeiros meses de vida. A Wanda Sampaio conta essa história pra gente. O Davi foi amamentado pela primeira vez na sala de parto. Um gesto que a mãe quer repetir todos os dias no primeiro ano de vida do filho. Angélica sabe que o leite materno é o melhor alimento que pode oferecer para seu bebê. Eu quero alimentar meu bebê porque é a primeira fonte de vida que tem para ele, para ele crescer, desenvolver, saudável, forte. Em uma reunião na Assembleia Mundial da Saúde, agência especializada para o tema na Organização das Nações Unidas, os Estados Unidos se colocaram contra uma resolução de incentivo à amamentação. O posicionamento americano contraria o que os estudos científicos recomendam e foi visto como uma defesa de interesses dos fabricantes das fórmulas infantis. Baseada em décadas de estudos, a resolução sustentava que o aleitamento materno é o mais saudável para as crianças e recomendava esforços dos países para limitar propagandas enganosas ou imprecisas de substitutos do leite das mães. Para essa especialista, é preciso incentivar as campanhas de aleitamento materno. O leite tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da criança nos primeiros meses de vida. Essa ação do governo americano é um grande retrocesso, porque hoje o que precisamos falar é sobre a importância do aleitamento materno. Não tem nada que substitui os benefícios que o leite humano traz para a saúde dessa criança. Ele protege o sistema imunológico, garante um crescimento saudável, reduz a mortalidade. O Henrique nasceu prematuro e está na UTI, onde recebe gotas do leite materno, alimento que ajuda o bebê a ganhar peso e a se recuperar. Como no hospital há várias mães que não conseguem amamentar, a Carla decidiu ajudar doando um pouco do próprio leite. Pelo menos 6 vezes por dia, ela repete esse gesto. Doar leite é um gesto de amor que salva vidas. Eu vejo a diferença no meu filho, ele fica mais ativinho, ele fica mais feliz com o leite da mamãe. Isso aí, o leite materno, a base, para uma vida saudável. Eu ainda não sou mãe, mas com certeza assim que for, vou fazer questão, vai ser um prazer amamentar o meu bebê. Agora vamos saber quem está ligado no Brasil, Gente Minas, desta tarde. Tem gente perguntando aí, André, por onde anda Everton Guimarães? Muita gente, não é? Pois é, gente, ele tá viajando, Foi pra praia, tá em Miami. Mas ele estará de volta depois, tá bom? A Cleusa de Barbacena. Ei, Cleusa, que bom contar com a sua companhia, viu? Cascalho de Nova Lima? Ei, Cascalho, tudo bem com você?
Gladstone Christian de Montes Claros. Nossa, Montes Claros, 33 graus a máxima aí hoje, não é isso? É muito quente, viu, Christian? Haja água de coco, muita água aí para se hidratar, tá bom? Júnior, você aí em Sabará, boa tarde para você também, obrigada pela companhia. Rosemary, de Ribeirão das Neves. Rosemary, eu tô sabendo que em Ribeirão das Neves a situação do lixo aí tá complicada, não é? Pois é. Mande para cá, pelo nosso WhatsApp, a sua reclamação para a gente correr atrás da Prefeitura de Ribeirão das Neves, que eu sei que o lixo lá tá dando dor de cabeça para muitos moradores, tá bom? Alessandro, bairro Serra Verde, região norte de Belo Horizonte, muito bom também contar com a sua companhia. Ricardo, de Sete Lagoas. Everson, de Governador Valadares, leste de Minas Gerais. Marilce, de Contagem. Quem também está em Contagem no bairro Novo Progresso é a Luzia, né? Luzia Antônio, que bom contar com a companhia de vocês também. A Marcelina. Marcelina está lá na Avenida Bandeirantes, André. É isso mesmo, lá no Sion? Show de bola, muito bom também contar com a sua companhia, viu? Nádia de Patinga, Vale do Aço. Vale do Aço, hein? A minha família é parte de pai, ó, é toda lá do Vale do Aço. Nosso WhatsApp tá aí na tela. Já anotou? Já salvou aí no seu smartphone? Então salve, mande pra cá a sua denúncia, a sua reclamação, algum problema aí no seu bairro, na sua cidade, né? Conte pra gente, tá? A sua mensagem será muito bem-vinda e tenha certeza a gente lê uma por uma. Vamos lá para um break, um breve intervalo. Você não sai daí, tô aqui te esperando. A gente volta já já. É isso aí, estamos de volta com o Brasil Urgente Minas nesta tarde de quinta-feira. Everton Guimarães não está por aqui hoje, tá? Viajou, tá na praia lá em Miami, não é? Mas ele estará de volta em breve, ó. Vou acompanhá-lo, sabe, nas redes sociais, que ele vai postar aquelas fotos, né? De sunga, calção. Será que ele vai voltar bronzeado? Não sei, hein? A gente segue com as notícias. Ah, não? Ó, Fabrício Valgas tá lá em cima. Você sabe, Fabrício, se ele vai voltar bronzeado ou não? Não sei. Pois é, eu também não. A gente vai acompanhar. Bom, de 2008 a 2015, né? Fazendo ali uma breve conta de 2015, 2008, 2015. 7 anos, né, gente? Em 7 anos, os gastos do Ministério da Saúde com cumprimento de decisões da Justiça que obrigam o órgão a comprar medicamentos para pacientes sem condições financeiras cresceram mais de 1.300%, saltando de 70 milhões para 1 bilhão de reais. Hoje nós fomos conhecer 2 locais aqui em BH que ajudam a população carente a conseguir medicamentos de forma gratuita, de graça. E quem conta essa bela história pra gente, de exemplo, de dedicação, de solidariedade, de ajuda ao próximo, é ele, Diogo Ramalho. Seu Antônio é o presidente desta ONG chamada a Salmex, que ajuda pacientes de doenças graves, principalmente câncer, a conseguir na justiça a liberação de medicamentos considerados de alto custo. Quando o processo judicial é demorado, o remédio muitas vezes é fornecido aqui mesmo por doações. Os medicamentos eles são doados de pacientes que às vezes vai a óbito ou mesmo a própria secretaria. Quando vai vencer, então eles repassam para a gente. E também alguns médicos que às vezes têm os remédios lá, então eles fornecem os medicamentos para a gente repassar para os outros. A ONG nasceu durante a luta do filho do seu Antônio contra um câncer cerebral. Após longa batalha para conseguir o remédio cujo tratamento completo sairia pelo valor de R$280 mil, seu Antônio acabou perdendo o filho em 2010. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que de 2008 a 2015, os gastos do Ministério da Saúde com o cumprimento de ações judiciais para a aquisição de medicamentos saltaram de 70 milhões para 1 bilhão de reais. Aqui nesta ONG, são aguardados os cumprimentos de 16 liminares na Justiça. Gente como Altamiro, com câncer, ele aguarda 1 ano o medicamento de R$9 mil ser liberado pela Justiça. É muito difícil, é muita dor, mas é amigos mesmo. Toninho
A Salmex aqui que tem me acolhido mesmo, né? A ONG toma o cuidado de só aceitar pacientes que comprovam a necessidade do remédio por receita. Para conseguir, ela tem que trazer o relatório médico, o comprovante de endereço, a receita médica, o cartão do SUS e um comprovante de endereço. O advogado da ONG culpa o Sistema Único de Saúde por não acompanhar o avanço no tratamento de algumas doenças. O primeiro passo que a gente busca é fornecer informação para que a pessoa consiga levantar a documentação necessária. Existe uma lista, né, de documentos que a gente pede. Precisa ter a ajuda do médico, tá? Os relatórios precisam ser bem feitos, precisam ser bem elaborados. O juiz que vai receber essa causa, ele vai analisar todos os aspectos, né? Na grande maioria das vezes a gente tem sim um resultado positivo, porém o Estado, a União Federal, os municípios, eles não têm cumprido essas ordens. Nessa casa anexa à Igreja da Boa Viagem, no bairro Funcionários, região Centro-Sul de BH, funciona uma farmácia comunitária que também ajuda pessoas carentes a conseguir remédios. Aqui são fornecidos medicamentos de valor mais baixo e adquiridos por meio de doações. Nós temos os hipertensores, nós temos para diabetes, para colesterol, nós temos creme vaginal, nós temos todos os medicamentos que são necessários para a saúde da população. O paciente precisa apresentar a receita médica, senão, nada de remédio. O atendimento tem que ser feito de forma correta, se não tiver o receituário, não tem remédio. Quem precisa não pode esperar, né? A gente tira uma lição dessa reportagem. Viram só como que a somatória, né? Se cada um se doar um pouquinho, se soma ali e é possível salvar a vida de uma pessoa. Isso é muito importante, a gente tira essa lição. A gente não pode ficar esperando o governo atender, né, a decisão da justiça, não. Vocês viram aí também. A justiça vai lá, manda o governo dar o remédio para a pessoa que precisa dele para se manter viva e o governo não está cumprindo. Isso é muito sério, viu, gente? Isso é muito sério. A gente vai acompanhar isso. Isso não pode ficar assim, não. Muito dinheiro sendo desviado aí, tá? Merecia ter mais o quê? Investimento na saúde, não é? Se houvesse investimento na saúde, na prevenção, na orientação, na informação, não é? Eu tenho certeza que a saúde aqui no país estaria um pouco melhor. Então vamos em frente, porque esse é um assunto que deixa a gente nervoso, não é? A saúde, a vida das pessoas que dependem aí, enfim, da boa vontade de governantes. Agora, veja que interessante essa reportagem. Ah, sim, André Salles, é aquela reportagem, né, que a gente fala da importância da pesquisa e do investimento também nas pesquisas. Pesquisadores aqui da Universidade Federal de Minas Gerais descobriram uma proteína que pode ajudar no tratamento de doenças inflamatórias. Atenção, você aí que sofre com artrite, tá? A substância, ela está presente no parasita que transmite a xistose, também chamada de barriga d'água. Mas a Wanda Sampaio vai explicar pra gente direitinho essa história. Era tanta dor nos ombros que a Ana Lúcia precisava de ajuda até para se vestir. Foram várias noites sem dormir até o diagnóstico de artrite. A qualidade de vida acaba e a dor é muito forte, é muito ruim. A artrite é um distúrbio que provoca inflamação, causa dor e destrói as articulações. A doença é desencadeada por uma reação autoimune, ou seja, o corpo produz anticorpos que atacam as articulações. Ela ataca principalmente a sinóvia, que é a membrana que recobre essa articulação. Com esse ataque, essa membrana se inflama, passa a ter uma produção maior de líquidos, o que causa um inchaço, às vezes, na articulação, e a longo prazo vai causando danos na articulação. O processo é progressivo e atinge principalmente as mãos, joelhos, pés, cotovelos, ombros, coluna e quadril. Em casos mais extremos, a pessoa não consegue pegar uma xícara para beber, a pessoa não consegue pegar uma caneta para escrever. A artrite atinge cerca de 2% da população mundial. Pesquisadores aqui da Universidade Federal de Minas Gerais estão tendo sucesso em experimentos com redução em até 80% da dor e do processo inflamatório da doença. Esse índice se deve ao uso de uma proteína retirada do parasita que causa a esquistossomose, também conhecida como xistose ou barriga d'água. Os pesquisadores identificaram que o Schistosoma mansoni tem capacidade anti-inflamatória. Houve redução da inflamação e da dor em camundongos tratados com a proteína.
Os testes também apresentaram bons resultados contra outras doenças: inflamação no pulmão e lesão hepática por excesso de uso de medicamentos. Por que o parasita entra no nosso corpo e fica por lá por décadas sem causar um processo inflamatório agudo? Porque na realidade ele possui essas moléculas que vão bloquear essa inflamação no indivíduo. Então nós pegamos essa molécula e vamos beneficiar as pessoas tentando tratar as doenças inflamatórias. Agora, são necessários os testes em humanos para dar um passo importante para a produção do medicamento. A previsão é que essa etapa dure entre 5 e 10 anos. Quer saber como tornar um país melhor no futuro? Investindo em pesquisa, tá? Fica aí o recado para os nossos governantes. Ô, gente, a cidade de Monte Verde, lá no sul de Minas, você conhece? Conhece não? Está se programando para conhecer? Pois é, ó, lá foi registrada a menor temperatura do ano no estado. Imaginem só, os termômetros na cidade chegaram a 2,3 graus negativos. Segundo a prefeitura, a cidade ainda não tinha enfrentado um frio tão intenso nesse ano não, tá? Ó, a gente está mostrando a sul de Minas mesmo, viu, gente? É Monte Verde, ó. Isso na Europa não, quase neve, mas na Europa não, é aqui em Minas Gerais mesmo. Lá no sul de Minas. Delícia, né? Bom, em BH, a menor temperatura registrada foi de 9,7 graus. E prepare-se para baixas temperaturas, esse clima mais ameno, esse clima gostoso para dormir, né? Curtir aí o dia também. Essa temperatura baixa aqui na capital e cidades da região metropolitana, ela se estende até o fim de semana, tá? Depois aumenta um pouquinho. Bom, a gente está chegando agora, já, André, ao final do Brasil, gente, Minas. Pessoal, prazeraço passar essa tarde aqui com vocês, viu? Ó, pra você aí que tá perguntando onde está Everton Guimarães, tá viajando, tá na praia, tá lá em Miami, mas ele volta, tá? Obrigada pela companhia, excelente tarde, boa noite. Joel da Atena chegando aí com as notícias do Brasil, do mundo, tudo isso e muito mais. Tchau, pessoal, até a próxima.